Olá, eu sou a Elciana, estamos aqui na sala de webconferência na EdTech, recebendo a professora Hanna, que é da equipe de Química do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Ela estará comentando com vocês as 5 questões selecionadas de Química que foram utilizadas no segundo simulado do Enem 2012, aplicado aos alunos da rede pública estadual. Eu passo a palavra agora à professora Hanna, que dará início à sua apresentação. Olá a todos! Os conhecimentos de Química, Física e Biologia integram a área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. As questões contidas nesta área envolvem interpretação, análise de fenômenos naturais, de questões relacionadas ao cotidiano, à saúde pública, à ciência e tecnologia. A primeira questão refere-se ao Enem 2011. Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu calor de combustão. Então, tem o quadro onde tem as substâncias, a fórmula de cada substância e o calor de combustão. Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então, tem as alternativas A, B, C, D e E. Então, para resolver essa questão, ela está relacionada ao conteúdo de reações químicas, reação de combustão e também o conceito lá de variação de entalpia, que nesta questão trata do calor de combustão. Então, ali eu tenho o benzeno, a fórmula química C6H6 e o calor de combustão de 3.268 kJ por mol. Ali o valor está negativo, porque trata-se de uma reação exotérmica, ou seja, está liberando calor. Então, eu tenho que 1 mol de benzeno libera 3.268 kJ. Uma reação de combustão completa significa que eu tenho como produto dióxido de carbono e água. Então, para resolver essa questão, precisa relacionar o calor de combustão com a quantidade de mol de CO2 produzido na queima de cada substância e comparar a quantidade de dióxido de carbono produzido na queima pela mesma quantidade de energia liberada. Então, o benzeno de fórmula C6H6 significa que ele tem 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. A queima completa de 1 mol de benzeno vai produzir 6 mols de dióxido de carbono, de CO2. Então, eu posso relacionar a quantidade de mol de CO2 produzido com a energia liberada na queima de 1 mol de benzeno. Então, a relação ali, 6 mol de dióxido de carbono está para 3.268 kJ. Como eu tenho que comparar a quantidade de energia liberada de todos os combustíveis dado nesse problema, a energia que eu vou utilizar é 1.000 kJ. Mas pode-se utilizar um valor de 2.000, 3.000, desde que seja o mesmo valor para todos os combustíveis. Então, para 1.000 kJ, vai fornecer X mol de CO2. Fazendo ali, aplicando a regrinha de 3, eu tenho que 6 vezes 1.000 está dividido por 3.268. Efetuando o cálculo, eu tenho um valor de 1,84 mol de CO2. O mesmo eu vou aplicar para o metano. Então, o metano tem fórmula química CH4. Então, eu tenho 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio.
a queima de 1 mol de metano vai produzir 1 mol de dióxido de carbono, 1 mol de CO2, e liberar 890 kJ de energia. Então, relacionando 1 mol de dióxido de carbono com 890 kJ de energia, e 1000 kJ vai ser X mols de dióxido de carbono. Efetuando o cálculo, tem um valor de X de 1,12 mol de dióxido de carbono. A glicose já tem fórmula C6H12O6, então ela tem 6 carbonos em sua estrutura, então a queima de 1 mol de glicose vai me fornecer 6 mols de dióxido de carbono e liberar 2.808 kJ de energia. Então, relacionando 6 mols de dióxido de carbono está para 2.800 kJ de energia. 1.000 kJ de energia vai ser X mol de CO2 produzido. Então, X vai ser um valor de 2,14 mols de CO2 produzido. A mesma regra aplica-se para o octano e para o etanol. O octano, 1 mol de octano produz 8 mols de dióxido de carbono e libera 5.471 kJ de energia. O etanol, 1 mol de etanol produz 2 mols de dióxido de carbono e libera 1.368 kJ de energia. Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então, foi calculado para os 5 combustíveis. Então, eu tenho que a glicose é o que forneceu, que liberou maior número de mol de dióxido de carbono em uma mesma quantidade de energia produzida. Então, a alternativa correta é a letra C. A questão 27 também é do Enem de 2011. Os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, tem ali a equação com o processo de desmineralização e o processo de mineralização. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de. Então, eu tenho ali as alternativas A, B, C, D e E. Então, essa é uma questão que envolve o conteúdo de equilíbrio químico, seria o deslocamento de equilíbrio. Segundo o princípio de Le Chatelier, um equilíbrio, após sofrer uma alteração inicial, comporta-se de forma a minimizar as alterações sofridas. Então, tem 3 efeitos que podem alterar um equilíbrio químico, que é a temperatura, pressão e concentração. Então, ali eu tenho uma equação que representa o equilíbrio químico da hidroxiapatita. Então, eu tenho ali a hidroxiapatita, a flecha para a direita indicando a desmineralização, ou seja, a formação dos íons cálcio, fosfato e hidroxila, e a flecha para a esquerda eu tenho o processo de mineralização, a formação lá da hidroxiapatita. Lembrando lá, o que é uma reação em equilíbrio?
ou um processo em equilíbrio. O processo está em equilíbrio quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E a concentração, tanto dos produtos quanto dos reagentes, mantém-se constante. Então, segundo lá o problema, o consumo de refrigerante, devido à presença de sacarose, faz decrescer o pH do biofilme. Isso significa que aumenta a presença de íons H+, e esses íons H+, vão reagir com os íons OH- presentes no equilíbrio, diminuindo então a concentração de íons OH-, o equilíbrio vai se deslocar na direção de sua formação, ou seja, vai deslocar para a direita, favorecendo a desmineralização dentária. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de H+, que reage com as hidroxilas OH-, deslocando o equilíbrio para a direita. Então, a alternativa correta é a letra B. A questão 28 é uma questão do Enem de 2010 e também envolve o conceito de pH, de acidez. Então, o rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as seguintes informações. Então, ele forneceu uma tabelinha, um quadro, onde contém as características físico-químicas da água e a composição química. As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar o produto de várias formas, de acordo com seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que essa água é gasosa, insípida, levemente azeda, um pouco alcalina ou radioativa na fonte. Então, ele quer saber de acordo com as informações que estão na tabela. Então, o conteúdo relacionado a essa questão também é de equilíbrio químico, seria o equilíbrio químico em meio aquoso, e a aplicação lá do conceito de pH. Lembrando o que é pH? Então, o pH é o potencial hidrogeniônico de uma solução. Ele é dado pela fórmula menos log da concentração de H+, da concentração hidrogeniônica. O pH, ele nos fornece a acidez ou a basicidade de uma solução, de uma substância. Então, ali eu tenho uma escala de pH que vai de 0 a 14. Quando o pH tem um valor abaixo de 7, a minha solução tem caráter ácido. Quando o meu pH for acima de 7, a solução, elas já são básicas, ou seja, alcalinas. Quando o pH for igual a 7, eu digo que a minha solução é neutra. Lembrando que quanto menor o pH, mais ácida é a minha solução. E quanto maior o pH, mais básica é a solução. Então, lembrando, voltando à tabela, fazendo favor. A tabela. Então, ali na tabela, o pH a 25 graus Celsius tem um valor de 7,54. Volta ao slide, fazendo favor. Para frente. Então, o pH ali 7,54, eu posso dizer que essa solução ela é um pouco básica, ou seja, um pouco alcalina. Adiante. Então, de acordo com as informações da tabela, permite concluir que essa água é um pouco alcalina. Para ser radioativa na fonte, na composição, teria que ter o radônio. Mas não tem o radônio, então a alternativa é um pouco alcalina.
A questão 29, também do Enem 2010, já envolve o conteúdo de funções orgânicas. Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo, o qual estão ligados outros átomos ou grupo de átomos como oxigênio, enxofre, grupos metóxi ou etóxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em 3 subclasses. Tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula. O tipo B, na qual o oxigênio, que faz dupla ligação com o fósforo, é substituído pelo enxofre. E tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos por enxofre. Um exemplo de pesticida organofosforado tipo B, que apresenta grupo etóxi em sua fórmula estrutural, está representado em... Então, ali tem as alternativas A, B, C, D e E. Então, o conteúdo é função orgânica, seria reconhecer um organofosforado tipo B. O que seria o organofosforado tipo B? No qual eu tenho um enxofre fazendo dupla ligação com o fósforo. Além disso, ele quer um organofosforado tipo B que apresenta o grupo etóxi em sua fórmula estrutural. O que seria o grupo etóxi? Et é o prefixo que indica a presença de 2 carbonos na estrutura. Oxi seria a presença do oxigênio. Então, as alternativas, onde eu tenho o enxofre fazendo dupla ligação com o fósforo, seriam as alternativas B, C, D e E. Dentre essas alternativas, aqui tem a presença do grupo etóxi é a alternativa E. Então, a alternativa correta é a letra E. A última questão é do Enem de 2009. O álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado, 96% em massa de etanol. A partir destes dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa. E tem as alternativas A, B, C, D e E. Então, essa questão envolve o conteúdo de soluções, seria a aplicação do conceito concentração em porcentagem em massa. Então, segundo o problema, 800 kg de uma mistura etanol e água contém 20% em massa de etanol. Essa mistura é destilada e é obtido 100 kg de álcool hidratado com 96% em massa de etanol. Ele quer saber a concentração de etanol em massa do resíduo dessa destilação. Então, para resolver esse problema, primeiramente vamos calcular a quantidade de etanol que eu tenho na mistura. Então, ele diz que a mistura contém 20% em massa de etanol. Então, de 800 quilos, 20% é de etanol. Então, eu posso estabelecer uma regra de 3, onde eu tenho lá 800 quilos, está para 100% em massa. 20% em massa de etanol vai ser X quilo. Aplicando os conceitos matemáticos, X vai dar um valor de 160 quilos de etanol. Portanto, na mistura inicial de 800 quilos, 160 quilos
é de etanol e o restante, 640 quilos, é de água. O mesmo nós vamos calcular para o destilado. O destilado tem massa total de 100 quilos. Então, 100 quilos corresponde a 100%. 96% em massa de etanol vai ser X. Então, quanto que é 96% de 100? Então, vai dar 96 quilos de etanol. Então, o restante vai ser água, que no caso são 4 quilos. Então, em 800 quilos de mistura, tem-se 60 quilos de etanol e 600 quilos de água. Em 100 quilos de álcool hidratado, tem-se 96 quilos de etanol e 4 quilos de água. Para calcular a massa do resíduo, temos então o resíduo do etanol é a mistura menos o destilado. Então, 160 quilos de etanol da mistura menos o 96 quilos destilado, nós temos 64 quilos de resíduo de etanol. O resíduo da água vai ser a quantidade de água da mistura menos o valor do destilado. Então, 64 quilos de água menos 4 quilos de água destilado, nós temos um valor de 636 quilos de água. Portanto, o resíduo ele é composto de 636 quilos de água e 64 quilos de etanol, com uma massa total de 700 quilos. Então, 700 quilos corresponde a 100% em massa. 64 quilos de etanol vai ser um X% em massa. Efetuando esse cálculo, o X dá um valor de 9,14%. Então, a porcentagem de resíduo é de 9,14% de etanol, ou seja, a resposta correta vai ser a alternativa D, entre 9 e 9,2%. Então, as questões escolhidas de química envolveram interpretação, análise de tabela e relações matemáticas aplicadas ao conhecimento de química. Espero ter colaborado na resolução das questões do Enem, tirado as dúvidas. Eu agradeço todos que estão assistindo à web e deixo como dica para o Enem deste ano aprofundar as leituras sobre temas como meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Obrigada a todos. Nós agradecemos a professora Hanna pelos seus esclarecimentos, né? E para você, aluno que nos assistiu até agora, convidamos para assistir os demais vídeos de outras disciplinas que estão disponíveis no portal Dia de Educação, na página do aluno, no espaço do Enem.